Na verdade, a gente estava atrás já há algum tempo de pensar como é que, de que maneira a gente poderia fazer uma campanha que permitisse que essa ideia da abertura chegasse de forma, com uma linguagem mais acessível à população, né, justamente para mostrar quais são os benefícios para a sociedade de um processo de abertura comercial, e o Livres abraçou essa causa. Eu acho que essa campanha pode contribuir muito para esse objetivo, né? Uma das dificuldades que a gente tem, a gente economista, a gente fala uma linguagem difícil, né? Uma linguagem truncada, uma linguagem que muitas vezes é para poucos. E eu acho que a cartilha, os vídeos que eu já vi que o Livres fez, vão ajudar a transmitir essa ideia de uma forma mais fácil, com maior apelo para a sociedade. Voltando, então, indo à sua pergunta. Quer dizer, eu acho que o principal ganho da abertura comercial, de uma economia mais aberta, é o aumento do bem-estar social, né? É disso que se trata, e é com isso que os economistas têm que estar preocupados, e os formuladores de política, né? O nosso objetivo final é aumentar o bem-estar da sociedade. Não é favorecer o setor A, o setor B, o setor D, né? Ou determinados nichos da população. Como o professor Edmar Baixa mencionou, a abertura comercial, uma economia mais aberta, é fundamental para promover o crescimento, para gerar produtividade, para permitir que a população tenha acesso a bens melhores e mais baratos. Eu acho que é fundamental, quando a gente pensa em bem-estar, porque, na verdade, para que a gente quer crescimento? Para que a gente quer aumento da produtividade? Por que a gente quer competitividade? A gente quer tudo isso para que as pessoas, a sociedade, tenha acesso a uma maior quantidade de bens a preços mais baratos, e, com isso, tenha uma qualidade de vida melhor. No final das contas, é disso que se trata, não é? Então, a gente tem todo esse efeito que o professor Baixa mencionou em relação aos ganhos de produtividade, de competitividade, mas a gente tem um impacto direto também na renda real da população, não é? Porque uma abertura comercial vai promover uma redução de preços, não é? Ela vai promover uma redução de preços justamente naqueles produtos que são mais protegidos, e aqueles produtos que são mais protegidos são justamente aqueles que têm maior peso no bolso do consumidor, com exceção dos alimentos, no caso do Brasil. Existem estudos que mostram, e também isso é bastante intuitivo, que, com a abertura comercial, portanto, a redução de preços, os decis mais pobres da população são os que vão ter maior ganho relativo. Isso também, acho que é bastante intuitivo. Quais são os setores mais protegidos no Brasil? Automóveis, têxteis, confecções, calçados, móveis, brinquedos, enfim, são bens de consumo, não é? Esses produtos, a maior parte deles, paga imposto de importação de 35%. E sobre eles incidem todos os outros impostos domésticos, fora os custos de transporte e frete. Então, vocês podem imaginar o impacto que isso pode ter na renda real da população. E eu acho que, a gente estava comentando aqui antes de começar o evento, que todo esse debate sobre essa ideia de taxar as importações via plataformas, tipo Shopee, isso, como alguns chamam as bugigangas, quando é de pobre é bugiganga, né? Quando é de rico são os produtos que vêm importados. Enfim, eu acho que isso ajudou muito a mostrar, pelo outro lado, né, o impacto que essa questão tem, a importância de debater a estrutura de proteção e quem a gente está protegendo e para quê. Em conversas anteriores aí com a Sandra, com a Helena, etc., a gente está sempre falando de como chegar na população com uma política pública que é tão importante para o bem-estar da população. Então, como a Sandra falou, acho que aqui vocês estão com uma missão
honrosa, que vai produzir muito resultado. E a coincidência da discussão de hoje, exatamente da importação das plataformas, ela é muito importante, independente dos impostos, se tem sonegação, se não tem. Acho que é muito importante como tem real impacto na população brasileira poder ter acesso a produtos mais baratos, com ofertas melhores, etc. Eu tenho a minha experiência, não sou economista, sou engenheiro. Ninguém é perfeito, né? Sou engenheiro e acompanho esse tema desde a minha história empresarial na Natura, mas mais especificamente eu me aprofundei quando eu me tornei presidente do IED, que é o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento da Indústria. Isso foi no ano de 2009 e eu fiquei como presidente do IED até 2015, na verdade. E o diagnóstico que a indústria fazia naquele momento a respeito da competitividade do setor industrial era que o problema do Brasil era câmbio e juros, né? Se resolvesse câmbio, desse mais câmbio, mais desvalorização da moeda, baixasse os juros, estaria tudo resolvido, né? E, de fato, naquele momento, em 2009, eu fui até antes de vir para cá dar uma olhada como é que estava o câmbio em dezembro de 2009. Estava 1,70, mais ou menos. Realmente tinha uma distorção macroeconômica naquele momento, porque tinha muita entrada de recursos de commodities, etc. Então, o Brasil estava com o câmbio valorizado. Mas o fato é que o diagnóstico do setor industrial estava errado, na verdade. E eu falava assim para os meus colegas industriais: quando o câmbio melhorar, vocês vão perceber que nós não temos produto e competitividade e oferta para poder concorrer internacionalmente. E o câmbio ficou um tempinho, 1,70, 2, e a turma reclamando, todos indo a Brasília pedindo um pouco mais de proteção. O governo deu mais proteção para os produtos brasileiros naquela época. E a gente chegou no final de 2015, já estava quase 3 e pouco, mais ou menos, o câmbio, e a pauta de exportação brasileira de manufaturados não saía do lugar, como não saiu até hoje. E o câmbio hoje está a 5. Talvez quando tiver a 10, a 20, a 30, na verdade, a gente imagine que a gente tenha a possibilidade de ser mais competitivo. Então, o fato é que o diagnóstico estava errado. O diagnóstico está aqui, dito pela Sandra, pelo professor Baixa. Nós precisamos de produtividade. E um dos fatores, não o único, mas um dos fatores essenciais para a produtividade no Brasil é a abertura comercial. Porque a abertura comercial vai no fulcro do problema, que é a competição. E hoje o Brasil é um país que tem um sistema oligopolizado na sua maior parte dos bens. Hoje você tem poucos setores efetivamente com alto índice de competição, seja pelas barreiras comerciais ou seja porque tem pouca oferta interna. O que isso causa um transtorno enorme para a sociedade brasileira. Além do que, se nós formos olhar a pauta a tarifa, como é que chama, Sandra? Tarifa de importação. Hã? A tarifa de importação. A tarifa de importação, nós temos uma escalada tributária muito complexa, que é o seguinte: as nossas matérias-primas são taxadas. Então, quando você importa o aço, você tem uma taxação. Portanto, o aço no Brasil é mais caro do que em outros países do mundo. Portanto, tudo que vem depois na cadeia produtiva, se eu quiser produzir uma máquina, etc., e tal, acaba ficando mais caro. Além dos problemas tributários que nós temos, que vão encarecendo à medida que você vai agregando valor. Então, o problema é o seguinte: nós temos uma tributação de bens intermediários, aço, químicos, etc. Depois temos um vale e aí temos uma proteção dos produtos acabados. Então, está muito distorcida essa pauta, tem muitos ex-tarifários, a gente não tem acesso a máquinas para estimular a produtividade e os processos produtivos. Acesso a máquinas é mais difícil no Brasil, a tarifa também, o investimento também é taxado no nosso sistema tributário. Então, o
que acontece é que isso criou uma situação que a indústria resolveu se proteger. E tem uma estrutura toda hoje de proteção para a indústria muito forte, né? Se você pegar todas as confederações e as federações, são organizações que, de certa forma, são desenhadas para proteger o sistema atual. Porque, às vezes, é mais fácil ir a Brasília para pedir uma proteção do que fazer um investimento em inovação, fazer um investimento em pesquisa e tecnologia, ou tentar enfrentar o mercado internacional. Então, nós temos uma situação que nós precisamos desmontar, e o único jeito que eu vejo desmontando é com atitudes como vocês estão trazendo, de levar a mensagem ao grande público, levar a mensagem aos formadores de opinião, que isso, a abertura comercial, é parte do bem-estar da sociedade brasileira. Então, é assim que eu vejo o desenrolar dessa história. O modelo atual é um modelo concentrador, de proteção, e muito difícil de mudar por dentro do próprio setor. Apesar de que, se nós olharmos, eu estou falando na indústria que eu tenho mais contato, o desempenho da indústria brasileira vem caindo apesar de toda a proteção. Apesar de toda a proteção. Porque quem não se expõe ao mercado internacional não faz produtos de qualidade também. Então, o Brasil vai perdendo, e aí o exemplo de hoje da taxação dos bens aí nas plataformas fica bem claro do que nós estamos falando. Na verdade, acho que a única tentativa de abertura, a única abertura de fato que a gente teve na história do Brasil pós-década de 50 foi a abertura do início dos anos 90, que as pessoas chamam de a abertura do Collor, né? E é muito impressionante como, em geral, as pessoas se referem a essa abertura como uma coisa negativa, né? Como se tivesse destruído a indústria nacional. Isso aconteceu há 30 anos atrás, né? A abertura se deu entre 90 e 94, não foi uma abertura feita de uma vez só, de forma estabanada, como as pessoas tendem a se referir, não é? Na verdade, o que houve, sim, foi que o processo de abertura foi seguido pela implantação do Plano Real. A gente passou por um período de valorização da taxa de câmbio, que provocou ainda mais exposição competitiva da indústria nacional, e, sim, aquilo ali foi um choque de competitividade. Mas o que as pessoas não percebem é que, entre 94 e 98, foi, eu acho que, o último suspiro de crescimento da produtividade na indústria brasileira, né? Justamente o quê? Resposta da indústria a esse movimento de abertura comercial, né? De lá para cá, na verdade, a gente teve alguns episódios de aumento da proteção, né? Um pouquinho ali em 98, porque aumentou os impostos domésticos que incidiam sobre importação. Depois, de forma mais efetiva, a partir da segunda metade do segundo governo Lula e no governo Dilma, aí uma série de medidas de proteção que foram além da tarifa de importação, né? Muitas políticas industriais associadas a conteúdo nacional, não é? Acesso a benefícios fiscais ou creditícios, desde que se garantisse o conteúdo local, e por aí vai. O Brasil não fez nenhum outro movimento de abertura comercial até hoje. A gente ficou negociando durante anos a ALCA, se vocês lembram, né? Entre 94 e 2003, houve essa tentativa de negociar a ALCA, e o Brasil, liderando os seus sócios no Mercosul, sempre adotou posturas mais defensivas possíveis. Mais ou menos concomitantemente, a gente começou a negociar o acordo com a União Europeia. Finalmente, esse acordo, pelo menos as bases para o texto final, foram acordadas em 2019. De lá para cá, nada aconteceu, né? O acordo está semi-acabado, mas por questões de política internacional, né, da política ambiental do governo Bolsonaro, mas da imagem do Brasil, mas também um pouco do protecionismo agrícola europeu, impediram que
esse acordo fosse para frente. A gente tem agora condições políticas para avançar, talvez, nessa direção. No curto prazo, é o único movimento que eu vejo aí apontando como uma possibilidade. É muito importante que a sociedade se mobilize em favor desse acordo, porque é um acordo que vai ajudar a promover a abertura, não apenas pela redução da tarifa de importação para produtos europeus, mas tem uma série de regulações relacionadas a serviços, a investimentos, a compras governamentais, a propriedade intelectual, enfim. Tem um arcabouço aí que está sendo negociado que vai ajudar a gente nessa direção. O ideal é que a gente conseguisse avançar ainda mais, né? E eu sempre digo que se abrir para o mundo, independente da negociação de acordos, é muito importante. A negociação dos acordos deveria ser um complemento à decisão do país de adotar uma política comercial mais aberta. Mas não parece ser essa visão dominante no Brasil. Acho que a gente vai ter que continuar debatendo esse assunto, mas se houver oportunidade de avançar no acordo com a União Europeia e com outros países que sejam relevantes, eu acho que isso seria muito bem-vindo. Então, acho que nós temos uma transição aí na economia mundial que é muito importante, que poderia ser aproveitada pela economia brasileira, né? Nós estamos diante da digitalização da economia e nós estamos diante da descarbonização da economia. E é super importante a gente entender esse fenômeno, porque o Brasil tem condições, vantagens comparativas que poderia fazer evoluir nessa direção. Por exemplo, nós podemos ser um grande produtor de energia limpa e, com isso, a gente pode ter produtos mais competitivos, porque, sem dúvida nenhuma, o carbono emitido pelos produtos será onerado de alguma forma no comércio internacional. Então, é uma forma do Brasil se recolocar, seja com bens, seja com energia, seja com serviços que promovam essa nova economia. Acho que o que precisa fazer nessa agenda é ter essa visão de futuro e não ficar preso aos paradigmas do passado, como nós estamos discutindo aqui, como a gente viu o depoimento de gente que quer eliminar primeiro o custo do Brasil para depois fazer a abertura comercial. Essa coisa tem que ser, no mínimo, concomitante, gente. No mínimo, tem que as coisas irem ocorrendo ao mesmo tempo. Vocês não vão impor um ganho de produtividade à economia fazendo em fila indiana. Segundo, nós precisamos ter uma visão, uma direção de futuro, coisa que não está muito clara hoje qual é a direção. Eu tinha expectativa que esse governo pudesse sinalizar mais com relação à área ambiental, por exemplo. Eu acho que está demorando muito, espero que venha uma definição de como a gente vai incentivar, e aí o incentivo não necessariamente é um incentivo econômico, mas como é que a gente vai direcionar os esforços da economia brasileira para a descarbonização e etc. Então, essa visão eu acho que ainda está faltando e a gente está perdendo tempo, na verdade, porque a Sandra falou do acordo com a União Europeia. O acordo com a União Europeia aparentemente está preso também em aspectos ambientais, né? O Brasil não fez a lição de casa nos últimos anos, mas também não está sinalizando para onde ele quer ir com relação à política ambiental. E acho que isso é importante a gente tirar da frente, né? Acho que na política internacional de relações exteriores, a parte ambiental hoje tem um papel muito relevante. E o Brasil tem condições de se apropriar dessa agenda. Infelizmente, a gente está discutindo aí do passado, desmatamento, mais os problemas do que, efetivamente, os caminhos que a gente está apontando. Agora, temos condições de nos inserir, é um país que tem riquezas, tem competências. Acho que a política também de inovação, à luz desse cenário de descarbonização, digitalização, é uma política frágil de inovação no Brasil. Se pensa muito ainda em políticas industriais do passado,
que é fazer políticas industriais de incentivo à produção das cadeias produtivas do automóvel, da indústria naval, do não sei o quê. Tudo isso, na verdade, é custo muito perigoso, são opções muito perigosas. Era preferível investir mais em inovação relevante, empurrar tanto as empresas pequenas como as empresas grandes para a inovação, a busca dessa nova economia que a gente está falando. Então, eu vejo essa uma oportunidade para a gente. Bom, eu acho, especificamente nessa área da política comercial, até agora é um silêncio. A gente, ou é um silêncio, ou as notícias não são das melhores. Né? O que apareceu nesse período agora, nesses 100 dias? Apareceu primeiro essa coisa aí de taxar as importações via plataforma, né? Que, para mim, é uma política antipobre. Eu acho que essa é a principal questão, talvez, assim, um mote importante para essa campanha, que é se desse abertura comercial à política pró-pobre. Um governo preocupado com a questão da pobreza devia abraçar a causa da abertura comercial e não proteger setores, em boa medida, setores industriais oligopolizados, né? Quem paga a conta não são os ricos. Quer dizer, uma questão que me chamou a atenção nessa ideia de taxar as importações via plataforma é a seguinte: qualquer um de nós aqui que viaja para o exterior, faz suas comprinhas lá fora, né, de bens de uso pessoal, coloca na mala, chega aqui, sai no free shop, tem direito a $1.000 no free shop de compras, isenta de qualquer tributo, doméstico ou de importação, e ponto. Não importa quantas vezes você viaja por ano, cada vez que você entra, você tem direito a isso. Agora, você vai taxar a importação de até $50 nessas plataformas que são frequentadas por pessoas das classes C e D, em sua maioria. Qual o sentido que isso tem? Não é? Por mais que se possa dizer que as empresas nacionais pagam tributos, isso é injusto com a competição doméstica, a concorrência doméstica, vamos pensar o seguinte: está falando de produtos de baixo valor, em que o custo do frete e do seguro, muitas vezes, é o dobro, faz dobrar o preço de entrada do produto aqui. E a gente está falando de $50, não é? Então, tem uma diferença. Quer dizer, quem paga o custo da proteção são as classes mais baixas. As classes mais altas, quando querem comprar um relógio novo, um computador novo, vão lá no exterior e trazem os seus produtos. Faz o enxoval do bebê em Miami, não é? Então, eu acho que essa é uma mensagem importante. Então, voltando para os 100 dias, a gente teve essa questão, que, na verdade, parece, em boa medida, motivada também por essa necessidade desesperada de buscar receitas em função do novo arcabouço fiscal. Está em discussão o que se vai fazer em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Como o Pedro mencionou, ainda falta um compromisso mais claro, né, do Brasil com a questão ambiental. Os europeus apresentaram um documento adicional que eles querem colocar como anexo ao acordo, basicamente repetindo os compromissos que o Brasil já tem nos acordos de Paris e nos acordos internacionais. Não tem nada de novo aí, mas tem uma reação também que é muito típica da política externa brasileira, que é como se a soberania brasileira estivesse, a soberania nacional estivesse ameaçada pelo fato de que você está se comprometendo em acordos internacionais a fazer o que você devia fazer de qualquer jeito, não é? Então, tem essa questão, e, como você mencionou, Mano, eu acho que tem, sim, eu acho que o capital político do Brasil
pode ser rapidamente erodido no cenário internacional com essas manifestações sobre, enfim, a guerra na Ucrânia, uma aproximação pró-Rússia. Quer dizer, eu acho que o Brasil tem como ativo, né, a busca da neutralidade, do equilíbrio nas posições internacionais. Não vejo por que atravessar a rua para pisar numa casca de banana e jogar fora esse capital político. Não faz o menor sentido, do meu ponto de vista, para um país como o Brasil assumir posições nesse conflito, como também não faz sentido assumir posições no conflito mais estratégico entre Estados Unidos e China. Não é? A gente precisa manter uma certa equidistância. Defender o interesse nacional, nesse caso, é defender os valores da nação brasileira e uma certa equidistância em relação a questões que não nos dizem diretamente respeito. Não tem muito o que adicionar ao que a Sandra falou. Eu acho que os 100 dias, de alguma forma, decepcionam, porque depois do governo Bolsonaro, eu tinha expectativa que muitas áreas pudessem ser sinalizadas positivamente e a gente poderia estar numa agenda melhor. E a gente está tropeçando na casca de banana, escorregando na casca de banana, na verdade, literalmente, fazendo declarações internacionais que não agregam para o país. Na verdade, são desnecessárias. O Brasil não deveria tomar esses posicionamentos, porque nós temos um interesse pragmático de lidar com as partes, com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos, etc. Nós temos que lidar pragmaticamente com esses países, temos que respeitar nossa posição de neutralidade e, efetivamente, que a gente tenha uma agenda positiva, e volto a falar da agenda ambiental, que poderia nos expor de uma maneira muito melhor do que nós estamos hoje. Então, efetivamente, eu acho que a gente está, do ponto de vista externo, dando sinalizações erradas. E, do ponto de vista interno, infelizmente, a economia parece também que a gente está repetindo alguns erros do passado ou sinalizando em direções passadas que não deram certo. Intervencionismo, bancos estatais funcionando para acelerar a economia de uma forma errada, enfim, eu acho que a gente já viu esse filme 2015, 2014, 2013, então a gente já viu esse filme e não dá muito certo. Infelizmente, eu esperava que esses 100 dias fossem melhores. Acho que é disso que se trata aqui, né? Eu acho que acho que aqui no Brasil a gente tem uma combinação em relação a essa questão do isolacionismo, do fechamento da economia, que é uma combinação perversa das ideias com os interesses. Não é? Eu acho que o Luiz tem toda a razão, que isso essa questão das ideias, né, de como é que a cultura, como é que a sociedade brasileira projeta o Brasil, quer dizer, é o mito da industrialização, é a ideia da autossuficiência, não é? Da autonomia de produção, essa noção que foi muito estimulada pelas políticas desenvolvimentistas da década de 70, das décadas de 70, 80, de que a gente tem que meio que preencher todas as células do processo produtivo manufatureiro, né? Quanto mais integração vertical, melhor. Temos que produzir da matéria-prima ao último estágio da produção final. Isso é totalmente incompatível com a ideia de se integrar em cadeias de valor. Então, as mesmas pessoas que defendem essa noção de que a gente tem que produzir tudo internamente, discutem, se perguntam por que a gente não está mais inserido nas cadeias de valor. Olha, porque é uma contradição né, na sua própria origem. Né? Não dá para se integrar em cadeias de valor e querer produzir tudo domesticamente. Isso está muito enraizado. Quer dizer, você junta isso com o fato de que o Brasil se industrializou por uma combinação de
abertura ao investimento estrangeiro direto e concessão de proteção elevada para o mercado doméstico relativamente abrangente, não é? Então, quem investiu aqui, as multinacionais que investiram aqui, ajudaram a industrializar o país, mas agora elas mesmas lutam contra a abertura comercial, né? São as primeiras a manifestar ou apresentar ameaças de que vão fechar as fábricas aqui, que vão demitir não sei quantas pessoas ali, né, para manter aquela proteção que estimulou que elas viessem para cá. Não é à toa que o Brasil exporta poucos manufaturados, porque essas empresas, a estratégia dessas empresas foi vir para cá e aproveitar o mercado doméstico. Elas não vieram para cá para produzir e exportar. Não é? Então, quebrar essa ideia enraizada no Brasil de que a gente precisa ter uma indústria integrada verticalmente e que o crescimento via industrialização é o que vai fazer o Brasil crescer, né, junto com a quebra dos monopólios e dos interesses, que é o nosso desafio, é isso que a gente está tentando fazer aqui hoje. Né? Quer comentar essa? É um pouco do patrimonialismo, né? Quer dizer, o Brasil é um Estado capturado por interesses corporativos ou interesses de grupos privados, na verdade, que dominam o Estado e legislam em favor da minoria. Esse é o problema. Por que a gente não faz uma abertura? É porque tem grupos de interesses que defendem o status quo, né? E esse é o problema do Brasil. Como é que a gente faz o Estado trabalhar para a maioria, para a sociedade, e não para grupos de interesse? Essas ameaças do desemprego aqui, porque eu vou fechar a fábrica ali, ou o estoque está alto, então me dá um incentivo fiscal, um financiamento a juros subsidiados, isso daí privilegia um grupo muito pequeno, na verdade, não privilegia a sociedade. Então, é disso que se trata, por isso que é tão difícil, às vezes, mudar algumas políticas, que, do ponto de vista econômico, até são... É só ver as experiências internacionais, falando novamente de abertura. Não necessariamente está certo só porque fez abertura, mas quem deu certo, fez abertura. Quem deu certo, fez abertura. Então do ponto de vista técnico, é razoável o entendimento. O problema é que os interesses são muito apegados e capturam o Estado. Essa é uma pergunta bem difícil. Eu acho que, de fato, isso é um problema, né? 90% dos semicondutores de geração mais moderna estão concentrados em Taiwan, e, enfim, com todas as implicações geopolíticas que isso tem. Isso talvez possa fazer algum sentido para os Estados Unidos, quem sabe para a União Europeia, não é? Né, em países ricos, que têm condições de investir em pesquisa, desenvolvimento. Não é à toa que os Estados Unidos não investiram até agora na manufatura e concentraram a manufatura em Taiwan, né? É porque são processos muito, muito caros, que exigem um aporte de capital fenomenal, não é? Que exigem mão de obra muito qualificada, e, portanto, a ideia de que a concentração faz sentido. Agora, você tem uma questão aí, para azar, eu acho, que da população mundial, isso está concentrado em Taiwan, uma zona de potencial conflito, e conflito com a China. Então, talvez, e eu acho que algum sentido pode fazer, para os Estados Unidos e para a União Europeia buscarem atrair, não, desenvolver suas indústrias de semicondutores mais modernos. Certamente não é para um país com prioridades outras como o Brasil. Não é? É muito melhor a gente fazer um acordo com a União Europeia,
buscar algum acesso especial a esses produtos, do que gastar os nossos parcos recursos com experiências que já muito recentemente deram errado, não é? A gente vai conseguir, CEITEC, Unitec, a gente vai conseguir produzir os semicondutores de décadas atrás, porque quando a nossa próxima fábrica de semicondutor ficar pronto, essa tecnologia está velhíssima, ultrapassada. Primeiro, acho que a gente tem que ter clareza que a abertura comercial é para o benefício da maioria da população e não para setores específicos. E vai ter perdedores. Quando você faz abertura comercial, tem setores hoje que não têm produtividade, eficiência, competitividade e vão diminuir de tamanho. Vão diminuir de tamanho ou vão se especializar em alguma área onde tenha competitividade. Então, essa é uma realidade. A gente não... Agora, o que a gente tem que sinalizar? A gente tem que sinalizar que, possivelmente, uma política de abertura tem que vir com algumas medidas mitigadoras de requalificação de mão de obra, em alguns setores específicos, alguns intensivos em mão de obra. Nós já tivemos, na abertura do Collor, o enfrentamento do setor de confecção, tecelagem, etc. e tal, que depois... sapatos, inclusive, que depois, inclusive, deram a volta por cima e começaram a até se internacionalizar. Então, mas, de fato, o que eu acho que a gente tem que ter clareza que a abertura é para a maioria, é o benefício da população. Eu não me conformo que um garoto hoje no Brasil tenha que pagar o computador mais caro do que o garoto americano para ir para a escola. Então, isso, a gente está impondo um problema e um atraso para a nossa sociedade. Agora, a indústria automobilística brasileira vai resistir a uma abertura comercial ou nós queremos continuar com 35% de imposto de importação e outros benefícios do Rota 2030 e etc, etc. A minha sensação é que talvez a gente tenha que ter uma indústria automobilística adequada à realidade brasileira, com o carro brasileiro, e talvez a gente tenha que produzir menos automóveis do que a gente produz hoje. Essa é a realidade. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Agora, o que a gente precisa saber mostrar é que o benefício é geral. É que o benefício é geral. Por que eu tenho que pagar o carro popular muito mais caro do que o americano, do que o europeu? Por que eu tenho que pagar mais caro? Porque o chileno, o Chile paga mais barato o carro que ele importa. Né? Então, eu acho que a gente está impondo um custo à nossa sociedade muito grande e a falta de competição também atenua o ganho de produtividade e as nossas empresas. E aí não falo só do setor industrial, não. Em vários setores protegidos, na verdade, acabam perdendo eficiência e cobrando mais caro do consumidor. Um comentário adicional. Todos os estudos de simulação feitos com programas de abertura comercial, dos mais variados tipos, mostram que, ao longo do tempo, no final do processo, você tem aumento de emprego e não queda de emprego. Evidentemente, você vai ter perda de emprego nos setores que são mais protegidos e que vão sofrer os impactos maiores. A gente pode ignorar isso? Não. São pessoas que vão ficar desempregadas, que vão ter dificuldade de se realocar, e, como o Pedro falou, a gente precisa pensar em políticas de mitigação de custos para essas pessoas que vão precisar ser retreinadas e recolocadas. E tem muita gente pensando nisso, tem propostas para isso. Agora, o que é importante reter é que o emprego vai aumentar, não vai diminuir. Não é? Vai mudar a configuração do emprego. E a abertura comercial será um fator irrisório sobre o emprego perto da evolução tecnológica. Não é? Se a gente quiser imaginar, por exemplo, as pessoas falam, o Brasil precisa exportar mais manufaturas. O Brasil vai exportar mais manufaturas empregando muito mais gente? Não. O Brasil só vai exportar mais manufaturas se aumentar a produtividade e, muito possivelmente, vai ser com pouquíssimo aumento de emprego e muita automação, muito investimento, máquinas e equipamentos mais modernos. Então, a gente tem que se preparar para um futuro em que a indústria vai empregar menos.
Olha, até onde eu pude ler e entender, os únicos que são significativos, efetivamente, são os mais ligados à agropecuária, aqueles que têm a ver com sanidade animal, com as normas sanitárias e fitossanitárias, acesso a esses produtos. O resto, memorando de entendimento que a gente, a cada viagem, quando Lula foi, lá atrás, no primeiro governo, quando a Dilma foi, sempre voltaram com 50 bilhões de dólares de promessas de investimento e, enfim, não acontece nada. Eu acho que isso vai se repetir. Você estava contando essa história, eu fiquei pensando o seguinte: a gente fala muito de imposto de importação, proteção via imposto de importação, mas tem todo um outro mundo, que são as normas técnicas, né? O Inmetro, as normas, as barreiras não tarifárias que estão espalhadas pela Inmetro, Anvisa, os diversos institutos de normalização no Brasil, e que pensam nas normas justamente do ponto de vista de como fazer uma norma diferente da norma internacional para proteger um produto nacional, não é? Então, é uma coisa assim, a gente tem que lidar com uma cultura que está espalhada pelos diferentes órgãos de governo, pela burocracia e pelas empresas, né? Acho que a Débora colocou na cartilha uma questão que acho que é muito séria, muito grave, que é o acesso da produção acadêmica brasileira ao material importado. Quer dizer, a gente fez um trabalho específico sobre isso lá no Sindes. Eu entrevistei pesquisadores da área biomédica, de química, física, etc. E eles contam, os casos que eles contam para conseguir trazer um produto. Por exemplo, o pesquisador escreve um artigo, fez lá uma série de estudos, ensaios, pesquisas na área genética ou na área de biomédica. Manda um artigo para a Nature, os revisores pedem para fazer mais 1 ou 2 testes. Para fazer aquele segundo teste, ele precisa importar um reagente. Mas a Nature dá 3 meses para ele ressubmeter o artigo. E aí, quem importa um reagente em 3 meses no Brasil? Olha, eu acho que a abertura pode ir em vários aspectos. E um aspecto que nós não citamos aqui, que a gente falou muito em bens, mas acho que o Brasil também precisa fazer uma abertura na área de serviços. Você imagina que hoje, nas remessas que eu faço para fora, eu pago quanto de imposto, de taxação? Remessa para pagamento para importação de serviços? Isso. Pode chegar a 41%. Então, você imagina, você importa, compra um serviço, uma tecnologia. Você estava falando de uma tecnologia. Quero melhorar um processo, tenho que pagar um royalty, sei lá, uma licença. E eu tenho que pagar 40% de encargos. Quer dizer, isso é uma amarra para o desenvolvimento. Então, agora, voltando, a descarbonização, a parte vai ser global. Todo mundo está pesquisando. O Brasil não tem escala de pesquisa, então o Brasil vai precisar se abastecer de tecnologias de fora. O Brasil vai precisar transformar a sua indústria de cimento, a indústria de aço, etc., também usando tecnologias de fora. Portanto, a abertura comercial, no sentido amplo, de bens e serviços, na verdade, pode impulsionar muito a nossa modernização, que é um país que precisa. Talvez ajude demais se não atrapalhar. Não, porque isso é um problema adicional que a gente tem, que é o seguinte: quando as empresas, os interesses são feridos ou são negados por alguma política do executivo, a tendência das empresas é ir para o judiciário.
não é? E no judiciário, enfim, os parâmetros são leis, regulamentos, que, enfim, ou formas de interpretação que muitas vezes atrapalham o processo. Então, por exemplo, faz algum sentido o Brasil colocar medida antidumping contra a importação de arroz do Uruguai? Nós somos Mercosul, não é? Mas as empresas vão lá, no Rio Grande do Sul, entram se o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio negou o pedido de antidumping, vai lá na justiça local, entra com o pedido e acaba conseguindo sustar a importação de trigo, de leite, de arroz. Então, isso é Mercosul. Quer dizer, então, tem um problema aí, que eu acho também que é um problema de trazer o judiciário para uma melhor compreensão da agenda, da regulação, do que significa determinadas decisões. Aliás, Sandra, você mencionou o Mercosul, acho que vale a pena dar uma mensagem sobre o Mercosul, porque hoje ele acaba sendo um fator de amarração para que a gente possa fazer uma inserção internacional, fazer uma aproximação de outros países. E, no fundo, você olha a situação do principal parceiro, que é a Argentina, uma situação muito difícil. Hoje você não consegue retirar recursos da empresa da Argentina para mandar para o Brasil. Nós temos operação na Argentina e você tem superavitária na Argentina e eu não consigo mandar os dividendos para a operação brasileira. Então, hoje nós estamos numa situação, apoiados no Mercosul, que tem várias travas, na verdade, para o nosso desenvolvimento, que nós poderíamos estar muito mais integrados com a América do Sul como um todo, com a América Latina e, obviamente, com outros países, com outros polos, né? Eu estou entusiasmado com o trabalho de vocês aqui. Acho que é super importante o que vocês estão fazendo, porque levar essa mensagem para um público mais amplo, porque não mudará por dentro o sistema, mudará por pressão de fora. Mudará por pressão de fora. Eu também tenho grandes expectativas de que esse tipo de campanha ajude ao debate. Acho que é muito importante estimular as pessoas que tiverem questões, né, dúvidas, que tragam, né, que mandem para o Livres, que a gente possa, eventualmente, continuar debatendo, não que a gente vá ter todas as respostas, mas é importante que aquelas preocupações que rondam a política comercial, a ideia de abertura comercial, aflorem justamente a questão do emprego, a questão de, enfim, quem ganha, quem perde, como é que lida com isso. É importante que isso esteja presente. Não adianta jogar isso para debaixo do tapete, não é? O fato é que esse debate aparece muito pouco, né, na imprensa, nas redes sociais. É como se fosse uma agenda esquecida. Todo mundo se preocupa com a reforma tributária, com o custo do Brasil, com a taxa de juros, mas a mãe de todas as reformas, nas palavras do Edmar, fica sempre em segundo plano. Acho que, se a gente conseguir, pelo menos, trazer esse assunto para o debate, né, para a atenção da sociedade, já vai estar fazendo um gol. Então é isso. Quem acha que nós precisamos trazer a abertura para a pauta, derrubar barreiras para aumentar escolhas, se torne associado do Livres, venha com a gente pela abertura já.